Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Luiz Pera. Nesse vídeo a gente vai falar de romantismo, uma escola literária da primeira metade do século XIX, que foi mais do que uma escola literária, na verdade foi um estilo de vida. O romantismo foi uma escola literária, artística, na verdade um estilo de vida inspirado na Revolução Francesa. As obras românticas, elas se baseavam nos valores da burguesia, que era a classe dominante. A classe social que substituía a elite absolutista. Os destaques do romantismo no mundo são o Goethe na Alemanha, Lord Byron na Inglaterra, Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano e Almeida Garrett em Portugal. No Brasil, Gonçalves Dias, o famoso Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta Sabiá, Gonçalves de Magalhães, que iniciou o movimento, José de Alencar, o romancista indianista conhecido no mundo todo, Castro Alves, o poeta dos escravos, e Álvares de Azevedo, o poeta maldito. O romantismo a gente estuda em 3 fases. Em Portugal, 2 fases e no Brasil 3 fases. Mas existem características que estão em todas as fases, que nós chamamos das características gerais do romantismo. Primeira, subjetividade. O poeta romântico, ele não escreve como as coisas são, mas como ele sente que as coisas são. Então, por exemplo, uma natureza, no classicismo, é a natureza imitando a realidade, que é a mimese, a arte mito real. No romantismo, a natureza, ela é descrita como o poeta sente. Então, se o poeta está feliz, ele vai descrever uma natureza vibrante, colorida. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Isso é romantismo. Agora, se o poeta está triste, ele vai descrever uma natureza mais sombria, uma natureza noturna, um locus horrendus, diferente da arte clássica. Descansa em meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, a sombra de uma cruz escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma sonhou e amava tanto. Protegei o meu leito abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando preludia a vida aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abre os ramos, deixai a lua pratear minha lousa. Bom, aqui você tem uma natureza noturna. Então, só para vocês entenderem que o poeta, ele escreve com subjetividade. Então, quando ele está feliz, natureza diurna, clara, feliz. Quando ele está triste, natureza noturna, certo? Característica, culto da natureza, subjetividade, sentimentalismo. Todas essas características estão ligadas. Egocentrismo. Tudo é centrado no eu. O egocentrismo está ligado a subjetividade, que está ligada ao sentimentalismo. Egocentrismo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Ego, eu, subjetivo. Nacionalismo, característica romântica bem forte. Idealização do amor, da mulher, do casamento. Voltando, subjetividade. O poeta não escreve como as coisas são, mas como ele sente. Então, sentimentalismo. Idealização. Eu não vejo a mulher como ela é, eu idealizo. É como eu quero que ela seja. O tom depressivo. Então, todos os sentimentos como tristeza, melancolia, morbidez, tudo que é relacionado à morte, caixão, cemitério, tudo que é triste, pessimismo. O escritor romântico, ele não encontra alegria na vida. Para ele, a morte é o fim do sofrimento. Por isso, característica de morbidez. Em 1774, foi publicada na Alemanha a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Esse livro, ele marca o início de um movimento chamado Tempestade e Ímpeto, que se espalha por toda a Europa com o nome de romantismo. Esse é o início do romantismo. Em Portugal, o romantismo começou em 1825, com a publicação da obra Camões, de Almeida Garrett. Esta obra, ela descreve Camões, um poeta clássico, mas numa visão romântica, o poeta incompreendido pelo seu tempo. No Brasil, começou em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Essa obra não foi muito bem aceita pela crítica, mas ela é considerada um marco inicial do romantismo porque em seu prefácio, Gonçalves de Magalhães escreve sobre o movimento. O romantismo em Portugal, ele pode ser compreendido em 2 fases.
A primeira fase é o nacionalismo, o passado histórico, o medievalismo. O artista busca inspiração em seu passado. Almeida Garré com Camões e Dona Branca, que são obras de tema romântico, mas de estrutura poética clássica, porque o artista tem uma formação neoclássica. O teatro Frei Luiz de Souza, um teatro nacionalista com final trágico. E o livro Viagens na Minha Terra, que mistura vários gêneros literários. Nele a gente tem crônica de viagem, diário íntimo, romance e crítica literária. O principal autor da primeira fase romântica é Alexandre Herculano. Ele é o criador do romance histórico. O romance histórico de Alexandre Herculano é uma mistura da Idade Média portuguesa. Ele é um historiador, então ele pesquisa e tudo que ele escreve, ele descreve as batalhas, são realmente da Idade Média, numa linguagem medieval. E nesse contexto medieval, ele escreve uma história de amor de final trágico. Seu principal exemplo é Eurico o Presbítero. Este livro faz uma crítica ao celibato clerical na época da invasão dos mouros na Península Ibérica. Eurico, apaixonado por sua Emengarda, se torna padre, pois a família não aceita o casamento. E depois, Emengarda é raptada pelos mouros e Eurico parte em uma luta em busca de sua amada. Ele é o Cavaleiro Negro, um homem que tira forças do amor para lutar. Ele tem característica, ele é praticamente um Batman. No final da história, Eurico consegue salvar a sua amada Emengarda, mas ele já é um padre, ele não pode ficar com ela. E sabendo que ela o ama, ele se entrega à morte. Ao invés de lutar, ele se entrega aos mouros e morre. A segunda fase em Portugal é a fase ultrarromântica. O principal autor é Camilo Castelo Branco, o autor do famoso Amor de Perdição. Ele escreveu também Coração, Cabeça e Estômago, um livro que já parte para um realismo, pois ele faz muita crítica social e tira sarro do romantismo. No Brasil, o movimento se divide em 3 fases na poesia. Na primeira fase, também nacionalista como em Portugal, nós não temos a Idade Média. Então, o que você chama em Portugal de medievalismo, no Brasil nós temos o indianismo. Os principais poetas, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias, ele escreve no estilo medieval. Gonçalves Dias, então, é famoso pela Canção do Exílio, que imita uma cantiga do trovadorismo, uma cantiga medieval, típico da primeira fase, e famoso também por Os Timbiras e Juca Pirama. A segunda fase no Brasil, ela tem 4 nomes. Fase ultrarromântica, geração byroniana, porque os artistas são seguidores de Lord Byron, né? O ultrarromantismo porque as características do romantismo são levadas às últimas consequências, é muita tristeza, é muito sofrimento, é muita melancolia. É também chamado spleen, o mal-estar romântico, e mal do século, por causa da tuberculose. Nessa fase se destacam Álvares de Azevedo, nosso poeta mais do que maldito, que morreu aos 20 anos de idade de tuberculose, Casimiro de Abreu, o poeta da saudade, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Álvares de Azevedo escreveu Noite na Taverna, que são histórias bem macabras, bem tristes, de final extremamente trágico, e também escreveu Líria dos 20 anos, poesias e todas com a temática da morte. A terceira fase tem o nome de fase social, né, poesia social, hugoana, porque o principal autor Castro Alves segue bastante Victor Hugo no tom declamatório, e fase condoreira, a poesia voa alto como o condor, ela abandona o tom intimista da segunda fase e parte para uma poesia que pensa no social, uma poesia mais altruísta. Castro Alves, o poeta dos escravos, famoso por seu poema Navio Negreiro. Em 1844, Joaquim Manuel de Macedo publica A Moreninha. Essa obra dá início a vários romances e novelas de folhetim, que são obras publicadas semanalmente ou diariamente nos folhetins da época, nos jornais da época. Lembrando que em 1808 a família real vem para o Brasil e traz a imprensa, e é um momento em que as obras de prosa começam a ser escritas e ganhar muito público leitor. São histórias com final feliz, com personagens idealizadas, o final geralmente é o casamento. As mulheres são aquelas que ficam em casa, aprendendo francês, tricotando e sonhando com seu amado, que está numa faculdade de medicina ou engenharia. Depois da Moreninha, que fez muito sucesso, temos o principal escritor do Brasil, que é José de Alencar. José de Alencar, que escreveu também teatro, que foi crítico de literatura, se destacou nessas obras, nesses romances, nesses folhetins. Escreveu romances indianistas, como Iracema, super famoso, em que uma índia se apaixona por um português e morre, uma crítica à colonização, mas uma crítica ainda muito leve. Escreveu também O Guarani,
e Ubirajara. Escreveu também romances urbanos, são os romances de moralidades. Ele tem uma leve crítica social, mas ele idealiza a mulher naqueles padrões da época, como Senhora, Lucila, Diva, Encarnação, Sonhos d'Ouro, A Pata da Gazela. Tem obra pra caramba do José de Alencar. Escreveu também obras regionalistas, como O Tio, O Tronco do Ipê, O Gaúcho e O Sertanejo. José de Alencar caprichava nas descrições, então características, descrições detalhadas, idealização da mulher, do casamento, nacionalismo, natureza colorida, exuberante, majestosa. José de Alencar, ele descreve algumas regiões que ele nem conhece e ele descreve de forma exagerada. Isso se chama mentira histórica, mentira geográfica. Mas isso não lhe tira o valor literário. Outro escritor da prosa romântica é Manuel Antônio de Almeida, com seu único livro, Memórias de um Sargento de Milícias. Esse livro, ele faz uma transição para o realismo. Suas personagens não apresentam aprofundamento psicológico, como as personagens do romantismo, mas ele já faz uma crítica social e ele mostra a classe baixa. Em Memórias de um Sargento de Milícias, temos a personagem Leonardinho, um anti-herói. Ou seja, um livro bem realista, porém sem a análise psicológica, que é a principal característica do realismo. Pessoal, valeu! Essa foi a nossa aula das primeiras considerações sobre o romantismo, porque tem muita coisa, a gente tem que aprofundar ainda em José de Alencar, em Gonçalves Dias, em Álvares de Azevedo. Espero vocês para a nossa próxima aula. Um beijo!